Uma casa deve ser tomada em vez dos quartos que ele ocupava atualmente, e Ligat, tendo ouvido Rosamond falar com admiração da casa da velha Asra, Breton situada em Louisgat, notou quando ela ficou vazia após a morte da velha senhora e imediatamente entrou em tratado para ela. Ele fez isso de uma forma episódica, da mesma forma que dava ordens ao seu alfaiate para todos os requisitos de vestimenta perfeita, sem qualquer noção de ser extravagante. Pelo contrário, ele teria desprezado qualquer ostentação de despesa, sua profissão familiarizou com todos os graus de pobreza e ele se importava muito com aqueles que sofriam dificuldades. Ele teria se comportado perfeitamente em uma mesa onde o molho era servido em uma jarra sem a alça, e não teria se lembrado de nada sobre um grande jantar, exceto que havia um homem que falava bem. Mas nunca iria ocorrer que ele deveria viver de outra forma que não fosse o que ele teria chamado de uma maneira comum, com óculos verdes para jarrete e excelentes para a mesa. Ao se aquecer com as teorias sociais francesas, ele não trouxe nenhum cheiro de queimadura. Podemos lidar com opiniões extremas com impunidade, enquanto nossa mobília, nosso jantar e a preferência por rolamentos armoriais em nosso próprio caso os ligam indissoluvelmente à ordem estabelecida. E a tendência de Ligat não era para opiniões extremas. Ele não gostaria de doutrinas descalças, sendo específico sobre suas botas. Ele não era radical em relação a nada além da reforma médica e do processo de descoberta. No resto da vida prática, ele andou por hábito hereditário, metade daquele orgulho pessoal e egoísmo irrefletido que já chamei de banalidade, e metade daquela ingenuidade que pertencia à preocupação com as ideias favoritas. Qualquer debate interno que Ligat tivesse sobre as consequências desse noivado que o havia roubado dependia mais da escassez de tempo do que do dinheiro. Certamente, estar apaixonado e ser esperado continuamente por alguém que sempre se mostrava mais bonito do que a memória poderia representá-la, interferiu no uso diligente das horas vagas que poderiam servir a algum sujeito lento de um alemão para fazer a grande, iminente descoberta. Este foi realmente um argumento para não adiar o casamento por muito tempo, como ele deu a entender ao SR. Arebroter, um dia que o vigário veio ao seu quarto com alguns produtos de lagoa que ele queria examinar sob um microscópio melhor do que o seu e, encontrando a mesa cheia de aparelhos e espécimes de Ligat em confusão, disse sarcasticamente. Eros degenerou, ele começou introduzindo ordem e harmonia e agora traz de volta o caos. Sim, em alguns estágios, disse Ligat, erguendo as sobrancelhas e sorrindo, enquanto começava a arrumar o microscópio. Mas uma ordem melhor começará depois. Em breve, disse o vigário. Espero que sim, realmente. Esse estado de coisas instável consome o tempo e, quando se tem noções na ciência, cada momento é uma oportunidade. Tenho certeza de que o casamento deve ser a melhor coisa para um homem que quer trabalhar com firmeza. Ele tem tudo em casa então sem provocações com especulações pessoais se ele pode obter calma e liberdade. Você é um cão invejável, disse o vigário, para ter tal perspectiva Rosamond, calma e liberdade, tudo para sua parte. Aqui estou eu com nada além de meu cachimbo e animálculos de lagoa. Agora, você está pronto? Ligat não mencionou ao vigário outro motivo que ele tinha para desejar encurtar o período de namoro. Era bastante irritante para ele, mesmo com o vinho do amor em suas veias, ser obrigado a se misturar tantas vezes com a festa da família na casa dos Vinces e entrar tanto em fofocas de Middlemarch, bom humor prolongado, jogo de whist e futilidade geral. Ele tinha que ser respeitoso quando Sr. Vince decidia as questões com ignorância incisiva, especialmente quanto aos licores que eram os melhores piques internos, preservando você dos efeitos do ar ruim. A franqueza e simplicidade das A. Vince não eram suspeitas quanto à ofensa sutil que ela poderia dar ao gosto de seu genro, e ao todo Ligat teve que confessar a si mesmo que estava descendo um pouco em relação à família de Rosamond. Mas aquela criatura requintada sofria da mesma maneira. Era pelo menos um pensamento delicioso que, ao se casar com ela, ele poderia dar-lhe um transplante muito necessário. Querida, ele disse a ela uma noite, em seu tom mais gentil, enquanto se sentava ao lado dela e olhava atentamente para seu rosto. Mas devo primeiro dizer que ele a encontrou sozinha na sala de estar, onde a grande janela antiquada, quase tão grande quanto a lateral da sala, se abria para os aromas de verão do jardim nos fundos da casa. Seu pai e sua mãe tinham ido a uma festa, e o resto estava com as borboletas. Querida, suas pálpebras estão vermelhas. Eles são, disse Rosamond. Eu me pergunto por quê. Não era de sua natureza derramar desejos ou queixas. Eles só surgiram graciosamente a pedido. Como se você pudesse esconder isso de mim, disse Ligat, colocando a mão com ternura nas duas dela. Não vejo uma pequena gota em um dos cílios. As coisas te incomodam, e você não me diz. Isso é falta de amor. Por que eu deveria lhe dizer o que você não pode alterar?
São coisas do dia a dia, talvez tenham estado um pouco piores ultimamente. Aborrecimentos familiares. Não tenha medo de falar. Eu acho que eles. Papai tem estado mais irritado ultimamente. Fredo deixa com raiva e esta manhã houve uma nova briga porque Fredo ameaça jogar fora toda a sua educação e fazer algo bem abaixo dele. E além disso, Rosamond hesitou e suas bochechas estavam ficando levemente coradas. Ligati nunca vira em apuros desde a manhã de seu noivado e nunca se sentira tão apaixonado por ela como naquele momento. Ele beijou os lábios hesitantes suavemente, como se para encorajá-los. Eu sinto que papai não está muito satisfeito com o nosso noivado, continuou Rosamond, quase em um sussurro, e ele disse ontem à noite que certamente deveria falar com você e dizer que deve ser abandonado. Você vai desistir, disse Ligati com energia rápida, quase com raiva. Eu nunca desisto de nada que escolho fazer, disse Rosamond, recuperando a calma ao tocar esse acorde. Deus te abençoe, disse Ligati, beijando-a novamente. Essa constância de propósito no lugar certo era adorável. Ele continuou. Agora é tarde demais para seu pai dizer que nosso noivado deve ser abandonado. Você é maior de idade e eu o reivindico como meu. Se alguma coisa for feita para deixá-lo infeliz, isso é uma razão para apressar nosso casamento. Um deleite inconfundível brilhou dos olhos azuis que encontraram os seus, e o brilho parecia iluminar todo o seu futuro com um sol suave. A felicidade ideal do tipo conhecido nas Mil e Uma Noites, em que você é convidado a sair do trabalho e da discórdia da rua para um paraíso onde tudo é dado a você e nada é reivindicado, parecia ser um assunto de algumas semanas de espera, mais ou menos. Por que devemos adiá-lo? Ele disse, com insistência ardente. Eu tomei a casa agora. Todo o resto pode estar pronto em breve, não pode? Você não vai se importar com roupas novas. Esses podem ser comprados depois. Que noções originais vocês homens inteligentes têm? Disse Rosamond com uma risada mais completa do que o habitual com essa incongruência humorística. Esta é a primeira vez que ouço falar de roupas de casamento sendo compradas após o casamento. Mas você não quer dizer que insistiria em que eu esperasse meses por causa das roupas. Disse Ligati, meio pensando que Rosamond o estava atormentando lindamente e meio temendo que ela realmente se esquivasse de um casamento rápido. Lembre-se, estamos ansiosos por um tipo melhor de felicidade do que isso estar continuamente juntos, independentes dos outros e ordenar nossas vidas como quisermos. Venha, querida, diga-me em quanto tempo você pode ser totalmente minha. Havia uma súplica séria no tom de Ligati, como se ele sentisse que ela o estaria prejudicando por quaisquer atrasos fantásticos. Rosamond também ficou séria e ligeiramente meditativa. Na verdade, ela estava passando por muitos meandros de rendas, meias e anáguas a fim de dar uma resposta que fosse pelo menos aproximada. 6 semanas seriam suficientes, diga, Rosamond, insistiu Ligati, soltando as mãos para colocar o braço dele suavemente em volta dela. Uma mãozinha imediatamente foi acariciar seu cabelo, enquanto ela dava uma volta meditativa no pescoço, então disse seriamente: haveria roupa de casa e a mobília a ser preparada. Ainda assim, mamãe podia cuidar deles enquanto estávamos fora. Sim, com certeza. Devemos ficar fora por uma semana ou mais. Ou mais do que isso, disse Rosamond seriamente. Ela estava pensando em seus vestidos de noite para a visita à casa de Sir Godwin Ligati, que há muito esperava secretamente como um emprego delicioso de pelo menos um quarto da lua de mel, mesmo que adiasse sua apresentação ao tio que era doutor em divindade e também um tipo de posição agradável, embora sóbria, quando sustentado pelo sangue. Ela olhou para o amante com algum protesto enquanto falava, e ele prontamente entendeu que ela poderia querer prolongar o doce tempo de dupla solidão. O que você quiser, minha querida, quando o dia estiver marcado. Mas vamos tomar um curso decidido e acabar com qualquer desconforto que você possa estar sofrendo. 6 semanas. Tenho certeza de que serão suficientes. Eu certamente poderia apressar o trabalho, disse Rosamond. Você poderia, então, mencionar isso ao papai? Acho que seria melhor escrever para ele. Ela corou e olhou para ele como as flores do jardim olham para nós quando caminhamos felizes entre elas na transcendente luz do entardecer. Não há uma alma além da expressão, metade ninfa, metade criança, aquelas pétalas delicadas que brilham e respiram sobre os centros de cores profundas. Ele tocou a orelha dela e um pouco do pescoço sob ela com os lábios, e eles ficaram parados por muitos minutos, que fluíram por eles como um pequeno riacho borbulhante com os beijos do sol sobre ele. Rosamond pensou que ninguém poderia estar mais apaixonado do que ela, e Ligati pensou que, depois de todos os seus erros selvagens e credulidade absurda, ele havia encontrado a feminilidade perfeita. Sentia-se como se já tivesse sido respirado por uma requintada afeição conjugal,
como seria concedida por uma criatura talentosa que venerava suas altas reflexões e trabalhos importantes e nunca interferiria neles, que criaria ordem no lar e nas contas com magia ainda, mas manteria os dedos prontos para tocar o alaúde e transformar a vida em romance a qualquer momento, que foi instruído para o verdadeiro limite feminino e não um fio de cabelo além dócil, portanto, e pronto para cumprir ordens que vinham desse limite. Estava mais claro agora do que nunca que sua noção de permanecer solteiro por muito mais tempo fora um erro. O casamento não seria uma obstrução, mas um avanço. E no dia seguinte, para acompanhar um paciente a Bracim, ele viu um serviço de jantar lá que lhe pareceu tão exatamente a coisa certa que ele comprou imediatamente. Economizava tempo para fazer essas coisas exatamente quando você pensava nelas e Ligate odiava louças feias. O serviço de jantar em questão era caro, mas isso pode ser da natureza dos serviços de jantar. A mobília era necessariamente cara, mas então teve que ser feito apenas uma vez. Deve ser adorável, disse Azar. Vince, quando Ligate mencionou sua compra com alguns toques descritivos. Exatamente o que Rose deveria ter. Eu confio no céu que não será quebrado. É preciso contratar servos que não quebrem as coisas, disse Ligate. Certamente, isso era raciocinar com uma visão imperfeita das sequências. Mas naquele período não havia nenhum tipo de raciocínio que não fosse mais ou menos sancionado por homens de ciência. É claro que era desnecessário adiar a menção de qualquer coisa para mamãe, que não aceitava prontamente opiniões que não fossem alegres e, sendo ela mesma uma esposa feliz, quase não tinha nenhum sentimento além de orgulho no casamento de sua filha. Mas Rosamond tinha boas razões para sugerir a Ligate que papai deveria ser apelado por escrito. Ela se preparou para a chegada da carta caminhando com seu pai até o armazém na manhã seguinte e dizendo-lhe no caminho que o Sr. Ligate desejava se casar em breve. Bobagem, minha querida, disse o Sr. Vice, com que ele tem que se casar? É muito melhor você desistir do noivado. Eu já lhe disse tão claramente antes disso. Para que você teve essa educação, se for se casar com um homem pobre? É uma coisa cruel para um pai ver. O Sr. Ligate não é pobre, papai. Ele comprou o consultório do Sr. Peacock, que, dizem, vale 800 ou 900 por ano. Coisas e bobagens. O que é comprar uma prática? Ele pode muito bem comprar as andorinhas do próximo ano. Tudo vai escorregar por entre os dedos. Pelo contrário, papai, ele aumentará a prática. Veja como ele foi chamado pelos Chetans e Casal Bons. Espero que ele saiba que não darei nada com essa decepção com Frei, e o parlamento será dissolvido, e quebrando máquinas em todos os lugares, e uma eleição chegando. Querido papai, o que isso pode ter a ver com meu casamento? Um bom negócio a ver com isso. Todos nós podemos estar arruinados, pelo que eu sei, o país está nesse estado. Alguns dizem que é o fim do mundo, e ser enforcado se eu não acho que parece. De qualquer forma, não é hora de eu tirar dinheiro do meu negócio, e eu gostaria que Ligate soubesse disso. Tenho certeza de que ele não espera nada, papai. E ele tem conexões muito altas, ele certamente subirá de uma forma ou de outra. Ele está empenhado em fazer descobertas científicas. O SR. Vince ficou em silêncio. Não posso desistir da minha única perspectiva de felicidade, papai. O SR. Ligate é um cavalheiro. Eu nunca poderia amar alguém que não fosse um cavalheiro perfeito. Você não gostaria que eu entrasse em consumo, como Arabella Lay fez. E você sabe que eu nunca mudo de ideia. Novamente, papai ficou em silêncio. Prometa-me, papai, que você consentirá com o que desejamos. Nunca desistiremos um do outro, e você sabe que sempre se opôs a longos namoros e casamentos tardios. Havia um pouco mais de urgência desse tipo, até que o Sr. Vince disse, bem, criança, ele deve me escrever primeiro antes que eu possa respondê-lo, e Rosamond tinha certeza de que havia entendido seu ponto. A resposta do Sr. Vince consistiu principalmente em uma exigência de que Ligate fizesse um seguro de sua vida a uma demanda imediatamente concedida. Esta foi uma ideia deliciosamente reconfortante, supondo que Ligate morreu, mas nesse meio tempo não uma ideia autossustentável. No entanto, parecia tornar tudo confortável sobre o casamento de Rosamond e as compras necessárias prosseguiram com muito espírito. Não sem considerações prudenciais, no entanto. Uma noiva que vai visitar a casa de um baronete deve ter alguns lenços de bolso de primeira linha, mas além da meia dúzia absolutamente necessária, Rosamond se contentou sem o mais alto estilo de bordado de Valenciennes. Ligate também, descobrindo que sua soma de 800 libras havia sido consideravelmente reduzida desde que ele viera para Middlemarch, restringiu sua inclinação para algum prato de um padrão antigo que lhe foi mostrado quando ele entrou no estabelecimento de Kibbe em Bracing para comprar garfos e colheres. Ele era orgulhoso demais para agir como se presumisse que o Sr.
Vê se adiantaria dinheiro para fornecer móveis. E embora, como não seria necessário pagar tudo de uma vez, algumas contas ficassem de pé, ele não perdeu tempo em conjecturar quanto seu sogro daria na forma de dote para facilitar o pagamento. Ele não faria nada extravagante, mas as coisas necessárias deveriam ser compradas e seria uma economia ruim comprá-las de baixa qualidade. Todos esses assuntos foram deixados de lado. Pegatti previu que a ciência e sua profissão eram os objetivos que ele deveria perseguir com entusiasmo, mas ele não conseguia se imaginar perseguindo-os em uma casa como a que o Leite tinha as portas todas abertas, o pano de óleo gasto, as crianças em aventais sujos e o almoço demorando-se na forma de ossos, facas de cabo preto e padrão de salgueiro. Mas o Leite tinha uma esposa linfática miserável que fazia de si mesma uma múmia dentro de casa com um grande chale, e ele deve ter começado completamente com um aparato doméstico mal escolhido. Rosamond, no entanto, estava do seu lado muito ocupada com conjecturas, embora sua rápida percepção imitativa advertisse contra traí-las de forma muito grosseira. Gostaria muito de conhecer sua família, disse ela um dia, quando a viagem de casamento estava sendo discutida. Talvez pudéssemos tomar uma direção que nos permitisse vê-los quando voltássemos. Qual dos seus tios você mais gosta? Oh, meu tio Goodwin, eu acho. Ele é um velho de boa índole. Você estava constantemente na casa dele em Qualingão, quando era menino, não era? Eu gostaria muito de ver o antigo local e tudo o que você estava acostumado. Ele sabe que você vai se casar. Não, disse Lidate, descuidadamente, virando-se na cadeira e esfregando o cabelo. Mande-lhe dizer isso, seu sobrinho travesso e desobediente. Ele talvez peça que você me leve a Qualingão, e então você poderia me mostrar sobre o terreno, e eu poderia imaginá-lo lá quando você era um menino. Lembre-se, você me vê em minha casa, assim como tem sido desde que eu era criança. Não é justo que eu seja tão ignorante sobre o seu. Mas talvez você tenha um pouco de vergonha de mim. Eu esqueci disso. Bigatti sorriu para ela com ternura e realmente aceitou a sugestão de que o orgulhoso prazer de mostrar uma noiva tão encantadora valia a pena. E agora ele pensou nisso. Ele gostaria de ver os velhos lugares com Rosamond. Vou escrever para ele, então. Mas meus primos são chatos. Parecia magnífico para Rosamond poder falar tão levemente da família de um baronete, e ela sentiu muito contentamento com a perspectiva de poder estimá-los com desprezo por conta própria. Mas mamãe estava quase estragando tudo 1 ou 2 dias depois, dizendo: Espero que seu tio Sir Godwin não menospreze Rose, Sr. Irate, eu acho que ele faria algo bonito. 1.000 ou 2 não podem ser nada para um baronete. Mamãe, disse Rosamond, corando profundamente, e Ligati teve tanta pena dela que permaneceu em silêncio e foi para o outro lado da sala examinar uma impressão com curiosidade, como se estivesse distraído. Mamãe teve uma pequena palestra filial depois e foi dócil como sempre. Mas Rosamond refletiu que, se algum daqueles primos de alta raça que eram chatos fosse induzido a visitar Middlemarch, eles veriam muitas coisas em sua própria família que poderiam chocá-los. Portanto, parecia desejável que Ligati conseguisse alguma posição de primeira classe em outro lugar que não em Middlemarch, e isso dificilmente poderia ser difícil no caso de um homem que tinha um tio titulado e podia fazer descobertas. Ligati, você percebe, havia falado fervorosamente com Rosamond sobre suas esperanças quanto aos usos mais elevados de sua vida, e achou delicioso ser ouvido por uma criatura que lhe traria a doce promoção de uma afeição satisfatória, beleza, repouso, a ajuda que nossos pensamentos recebem do céu de verão e dos prados floridos. Egatti confiou muito na diferença psicológica entre o que, por uma questão de variedade, chamarei de ganso e ganso, especialmente na sublição inata do ganso como correspondendo lindamente à força do ganso. Capítulo 37. 3 vezes feliz aquela que está tão bem segura de si mesma e estabelecida de tão coração que nenhum dos dois terá seduzido para melhor nem teme o pior com qualquer chance de começar, mas como um navio ele se separa fortemente às ondas furiosas e mantém seu curso correto, nada para a tempestade e se afasta, nada para o falso deleite do tempo mais bom. Essa autoconfiança não precisa temer os pais de inimigos relutantes, nem busca de favores de amigos, mas na permanência de seu próprio poder firme nem para si mesma nem para outras curvas. Mais feliz aquela que mais segura descansa, mas aquele mais feliz que tal pessoa ama mais. A dúvida sugerida pelo Sr. Visse se eram apenas as eleições gerais ou o fim do mundo que estava chegando, agora que George IV estava morto, o parlamento dissolvido, Wellington e Pi geralmente depreciados e o novo rei apologético, era um tipo fraco das incertezas na opinião provincial naquela época. Com as luzes de vagalumes dos lugares do campo,
Como os homens poderiam ver quais eram seus próprios pensamentos na confusão de um ministro conservador aprovando medidas liberais, de nobres e eleitores conservadores ansiosos para devolver liberais em vez de amigos dos ministros recreativos, e de clamores por remédios que pareciam ter uma relação misteriosamente remota com o interesse privado, e ficaram desconfiados pela defesa de vizinhos desagradáveis. Os compradores dos jornais Middlemarch encontraram-se em uma posição anômala. Durante a agitação sobre a questão católica, muitos desistiram do pioneiro que tinha um lema de Charles James Fox e estava na vanguarda do progresso porque havia tomado o lado de Pilo sobre os papistas e, assim, manchado seu liberalismo com uma tolerância ao jesuíta e a Baal, mas eles estavam insatisfeitos com a trombeta que, desde suas explosões contra Roma e na facidez geral da mente pública, ninguém sabia quem apoiaria, quem tornou-se fraca em seu sopro. Foi uma época, de acordo com um artigo notável no Pioneer, em que as necessidades gritantes do país poderiam muito bem neutralizar a relutância em ação pública por parte de homens cujas mentes haviam adquirido, por longa experiência, amplitude, bem como concentração, decisão de julgamento e tolerância, desapego e energia na verdade, todas aquelas qualidades que, na experiência melancólica da humanidade, foram as menos dispostas a compartilhar alojamentos. O SR. Aput, cujo discurso fluente estava na época flutuando mais amplamente do que o habitual e deixando muita incerteza quanto ao seu canal final, foi ouvido dizer no escritório do SR. A lei que o artigo em questão emanava de Brook de Tipton e que Brook havia comprado secretamente o Pioneer alguns meses atrás. Isso significa a travessura, hein? Disse o SR. Olé. Ele tem a aberração de ser um homem popular agora, depois de balançar como uma tartaruga perdida. Tanto pior para ele. Sou de olho nele há algum tempo. Ele será lindamente bombeado. Ele é um senhorio maldito. Que negócio tem um velho do condado para vir bajular um baixo conjunto de homens livres azul escuros? Quanto ao seu artigo, só espero que ele mesmo escreva. Valeria a pena pagarmos. Eu entendo que ele tem um jovem muito brilhante para editá-lo, que pode escrever o mais alto estilo de artigo principal, igual a qualquer coisa nos jornais de Londres. E ele pretende assumir um terreno muito alto na reforma. Deixe Brook reformar sua folha de aluguel. Ele é um velho parafuso amaldiçoado, e os prédios em toda a sua propriedade vão se acumular. Suponho que esse jovem seja um peixe solto de Londres. O nome dele é Ladislau. Disse que ele é de origem estrangeira. Eu conheço o tipo, disse o SR. Além, algum emissário. Ele começará florescendo sobre os direitos do homem e terminará com o assassinato de uma moça. Esse é o estilo. Você deve admitir que há abusos à lei, disse Akput, prevendo algum desacordo político com o advogado de sua família. Eu mesmo nunca devo favorecer visões imoderadas na verdade. Tomo minha posição com os que são, mas não posso me cegar para a consideração de que há não representação das grandes cidades. Que se danem as grandes cidades, disse o SR. A lei, impaciente com a exposição. Eu sei um pouco demais sobre as eleições de Middlemarch. Deixe-os anular todos os bairros de bolso amanhã e trazer todas as cidades de cogumelos do reino, eles só aumentarão as despesas de entrar no parlamento. Eu vou com base nos fatos. O desgosto do SR. A lei com a noção de o Pioneer ser editado por um emissário e de Brook se tornar ativamente político como se uma tartaruga de atividades desconexas projetasse sua pequena cabeça ambiciosamente e se tornasse desenfreada dificilmente era igual ao aborrecimento sentido por alguns membros da própria família do SR. Brook. O resultado escorreu gradualmente, como a descoberta de que seu vizinho montou um tipo desagradável de manufatura que ficará permanentemente sob suas narinas sem remédio legal. O Pioneer havia sido comprado secretamente antes mesmo da chegada de Ladislau. A oportunidade esperada se ofereceu na prontidão do proprietário para se desfazer de uma propriedade valiosa que não pagava, e no intervalo desde que o SR. Brook escrevera seu convite, aquelas ideias germinais de fazer sua mente falar sobre o mundo em geral que estavam presentes nele desde sua juventude, mas até então estavam em alguma obstrução, estavam brotando sob cobertura. O desenvolvimento foi muito favorecido por um deleite em seu convidado, que se mostrou maior do que ele esperava, pois parecia que Will não estava apenas à vontade em todos os assuntos artísticos e literários em que o SR. Brook havia abordado uma vez, mas que estava surpreendentemente pronto para aprender os pontos da situação política e lidar com eles naquele grande espírito que, auxiliado por memória adequada, se presta à citação e à eficácia geral do tratamento. Ele me parece uma espécie de Shelley, você sabe, o SR. Brook aproveitou a oportunidade para dizer, para a gratificação do SR. Casalgon. Não me refiro a nada censurável, frouxidão ou ateísmo, ou qualquer coisa desse tipo, você sabe os sentimentos de Ladislau em todos os sentidos.
Tenho certeza, são bons na verdade. Estávamos conversando muito juntos ontem à noite. Mas ele tem o mesmo tipo de entusiasmo pela liberdade, emancipação, uma coisa boa sobre orientação, você sabe. Acho que serei capaz de colocá-lo na direção certa e estou mais satisfeito porque ele é um parente seu, casal bom. Se a abordagem certa implicava algo mais preciso do que o resto do discurso do SR. Proc, o SR. Casalbon esperava silenciosamente que se referisse a alguma ocupação a uma grande distância de Lowick. Ele não gostava de Will enquanto o ajudava, mas começara a não gostar dele ainda mais agora que Will havia recusado sua ajuda. É assim conosco quando temos algum ciúme inquieto em nossa disposição, se nossos talentos são principalmente do tipo escalador. Nosso primo bebedor de mel, a quem temos sérias razões para nos opor, provavelmente terá um desprezo secreto por nós, e qualquer um que o admire faz uma crítica oblíqua a nós mesmos. Tendo os escrúpulos da retidão em nossas almas, estamos acima da mesquinhez de prejudicá-lo. Em vez disso, atendemos a todas as suas reivindicações sobre nós por meio de benefícios ativos, e a retirada de cheques para ele, sendo uma superioridade que ele deve reconhecer, dá à nossa amargura uma infusão mais suave. Agora o LSR. Casalbon havia sido privado dessa superioridade como algo mais do que uma lembrança de uma maneira repentina e caprichosa. Sua antipatia por Will não brotava do ciúme comum de um marido desgastado pelo inverno. Era algo mais profundo, criado por suas reivindicações e descontentamentos ao longo da vida, mas Doroteia, agora que estava presente Doroteia, como uma jovem esposa que havia mostrado uma capacidade ofensiva de crítica, necessariamente deu concentração ao mal-estar que antes era vago. Will Ladislau, por sua vez, sentiu que sua antipatia estava florescendo às custas de sua gratidão e gastou muito discurso interior para justificar a antipatia. Casalbon odiava, ele sabia disso muito bem. Em sua primeira entrada, ele pôde discernir uma amargura na boca e um veneno no olhar que quase justificaria declarar guerra, apesar dos benefícios passados. Ele era muito obrigado a Casalbon no passado, mas na verdade o ato de se casar com essa esposa era uma compensação contra a obrigação. Era uma questão de saber se a gratidão que se refere ao que é feito por si mesmo não deveria dar lugar à indignação pelo que é feito contra o outro. E Casalbon fez o mal a Doroteia ao se casar com ela. Um homem era obrigado a se conhecer melhor do que isso, e se ele escolhesse cultivar ossos cinzentos em uma caverna, ele não tinha o direito de atrair uma garota para sua companhia. É o mais horrível dos sacrifícios de virgens, disse Will, e ele pintou para si mesmo quais eram as tristezas interiores de Doroteia como se estivesse escrevendo um lamento coral. Mas ele nunca perderia de vista. Ele cuidaria dela se ele desistisse de tudo mais na vida, ele cuidaria dela e ela deveria saber que tinha um escravo no mundo. Will tinha, para usar a frase de Sir Thomas Browne, uma prodigalidade apaixonada de declaração tanto para si mesmo quanto para os outros. A verdade simples é que nada o convidava tão fortemente quanto a presença de Dorothea. Convites do tipo formal estavam faltando, no entanto, pois Will nunca havia sido convidado a ir a Lowick. O SR. Brooke, de fato, confiante em fazer tudo o que fosse agradável, em que Casalbon, pobre coitado, estava muito absorto para pensar, havia providenciado para trazer Ladislav a Lowick várias vezes, não deixando de apresentá-lo em outro lugar em todas as oportunidades como um jovem parente de Casalbon. E embora Will não tivesse visto Dorothea sozinho, suas entrevistas foram suficientes para restaurar seu antigo senso de companheirismo jovem com alguém que era mais inteligente do que ela, mas parecia pronto para ser influenciado por ela. A pobre Doroteia, antes de seu casamento, nunca havia encontrado muito espaço em outras mentes para o que mais se importava em dizer, e ela não tinha, como sabemos, gostado da instrução superior de seu marido tanto quanto esperava. Se ela falava com algum interesse ao SR. Casalbon, ele a ouvia com um ar de paciência, como se ela tivesse dado uma citação do Delectus que lhe era familiar desde a tenra idade, e às vezes mencionava bruscamente que seitas ou personagens antigos tinham ideias semelhantes, como se já houvesse muito desse tipo em estoque. Outras vezes, ele a informava que ela estava enganada e reafirmava o que sua observação havia questionado. Mas Viladislau sempre pareceu ver mais no que ela dizia do que ela mesma via. Doroteia tinha pouca vaidade, mas tinha a necessidade ardente da mulher de governar beneficentemente, fazendo a alegria de outra alma. Portanto, a mera chance de ver Will ocasionalmente era como uma luneta aberta na parede de sua prisão, dando-lhe um vislumbre do ar ensolarado, e esse prazer começou a anular seu alarme original com o que seu marido poderia pensar sobre a introdução de Will como convidado de seu tio. Sobre esse assunto, o SR. Casalbon permaneceu mudo. Mas Will queria falar com Dorothea sós e estava impaciente com as circunstâncias lentas.
Por menor que seja a relação terrestre entre Dante e Beatrice ou Petrarca e Laura, o tempo muda a proporção das coisas e, nos dias posteriores, é preferível ter menos sonetos e mais conversa. A necessidade desculpava o estratagema, mas o estratagema era limitado pelo pavor de ofender Dorotea. Ele descobriu finalmente que queria fazer um esboço específico em Lowick e uma manhã, quando o Sr. Brooke teve que dirigir pela estrada de Lowick a caminho da cidade do condado. Will pediu para ser colocado com seu caderno de esboços e banquinho de acampamento em Lowick e, sem se anunciar na mansão, acomodou-se para esboçar em uma posição em que ele deveria ver Dorotea se ela saísse para caminhar, e ele sabia que ela geralmente caminhava 1 hora pela manhã. Mas o estratagema foi derrotado pelo clima. As nuvens se acumularam com rapidez traiçoeira, a chuva caiu e Will foi obrigado a se abrigar na casa. Ele pretendia, com base no relacionamento, entrar na sala de estar e esperar lá sem ser anunciado, e vendo seu velho conhecido, o mordomo no corredor, ele disse: "Não mencione que estou aqui. Pratt, vou esperar até o almoço, eu sei que o Sr. Casalbon não gosta de ser incomodado quando está na biblioteca." "O mestre está fora, senhor, há apenas Azaa." "Casalbon na biblioteca." "É melhor eu dizer a ela que você está aqui, senhor," disse Pratt, um homem de bochechas vermelhas dado a conversas animadas com Tantrip, e muitas vezes concordando com ela que deve ser enfadonho para a senhora. "Oh, muito bem, essa chuva confusa me impediu de desenhar," disse Will, sentindo-se tão feliz que afetou a indiferença com uma facilidade deliciosa. Em outro minuto ele estava na biblioteca, e Dorothea estava recebendo com seu doce sorriso irrestrito. "O Sr. Casalbon foi para a casa do arquidiácono," disse ela, imediatamente. "Não sei se ele estará em casa novamente muito antes do jantar." Ele não tinha certeza de quanto tempo deveria ficar. "Você queria dizer algo em particular a ele?" "Não, eu vim para desenhar, mas a chuva me levou. Caso contrário, eu não teria perturbado você ainda." Supus que o Sr. Casalbon estava aqui e sei que ele não gosta de interrupções a esta hora. "Sou em dívida com a chuva, então. Estou tão feliz em vê-lo." Dorothea pronunciou essas palavras comuns com a sinceridade simples de uma criança infeliz visitada na escola. "Eu realmente vim pela chance de vê-lo sozinho," disse Will, misteriosamente forçado a ser tão simples quanto ela. Ele não podia ficar para se perguntar por que não? "Eu queria falar sobre as coisas como fizemos em Roma. Sempre faz diferença quando outras pessoas estão presentes." "Sim," disse Dorothea, em seu tom claro e cheio de assentimento. "Sente-se." Ela se sentou em um puff escuro com os livros marrons atrás dela, parecendo em seu vestido simples de algum material fino de lã branca, sem um único enfeite além de sua aliança de casamento, como se estivesse sob o voto de ser diferente de todas as outras mulheres. E Will sentou-se em frente a ela a 2 metros de distância, a luz incidindo sobre seus cachos brilhantes e perfil delicado, mas bastante petulante, com suas curvas desafiadoras de lábios e queixo. Cada um olhou para o outro como se fossem duas flores que se abriram ali mesmo. Doroteia por um momento esqueceu a misteriosa irritação do marido contra Will. Parecia água fresca em seus lábios sedentos falar sem medo com a única pessoa que ela achou receptiva, pois, ao olhar para trás através da tristeza, ela exagerou um consolo passado. "Muitas vezes pensei que gostaria de falar com você novamente," disse ela imediatamente. "Parece-me estranho quantas coisas eu disse a você." "Lembro-me de todos eles," disse Will, com um conteúdo indescritível em sua alma de sentir que estava na presença de uma criatura digna de ser perfeitamente amada. Acho que seus próprios sentimentos naquele momento eram perfeitos, pois nós, mortais, temos nossos momentos divinos, quando o amor se satisfaz na completude do objeto amado. "Tentei aprender muito desde que estivemos em Roma," disse Dorothea. "Eu posso ler um pouco de latim e estou começando a entender um pouco de grego. Posso ajudar melhor o Sr. Casalbon agora. Posso encontrar referências para ele e salvar seus olhos de várias maneiras. Mas é muito difícil ser aprendido. Parece que as pessoas estavam cansadas no caminho para grandes pensamentos e nunca podem apreciá-los porque estão muito cansadas. Se um homem tem capacidade para grandes pensamentos, é provável que os ultrapasse antes de ficar decrépito," disse Will com rapidez irreprimível. Mas, por meio de certas sensibilidades, Dorothea foi tão rápida quanto ele e, vendo seu rosto mudar, acrescentou imediatamente: "Mas é bem verdade que as melhores mentes às vezes se esforçam demais para elaborar suas ideias." "Você me corrige," disse Dorothea. "Eu me expressei mal. Eu deveria ter dito que aqueles que têm grandes pensamentos ficam muito desgastados em trabalhá-los. Eu costumava me sentir sobre isso, mesmo quando era uma garotinha, e sempre me pareceu que o uso que eu gostaria de fazer da minha vida seria ajudar alguém que fez grandes obras, para que seu fardo fosse mais leve."
Dorotea foi levada a este pedaço de autobiografia sem qualquer sensação de fazer uma revelação. Mas ela nunca havia dito nada a Will que lançasse uma luz tão forte sobre seu casamento. Ele não encolheu os ombros, e por falta dessa saída muscular, ele pensou que o mais irritado de belos lábios beijando caveiras sagradas e outros vazios eclesiasticamente consagrados. Também ele teve que tomar cuidado para que seu discurso não traísse esse pensamento. Mas você pode facilmente levar ajuda longe demais, disse ele, e ficar sobrecarregado. Você não está muito calado? Você já parece mais pálido. Seria melhor para o SR. Mas ao bom ter uma secretária, ele poderia facilmente conseguir um homem que fizesse metade de seu trabalho para ele. Isso o salvaria com mais eficácia e você só precisa ajudá-lo de maneiras mais leves. Como você pode pensar nisso? Disse Dorothea, em um tom de protesto sincero. Eu não teria felicidade se não o ajudasse em seu trabalho. O que eu poderia fazer? Não há nada de bom a ser feito em Lowick. A única coisa que desejo é ajudá-lo mais. E ele se opõe a uma secretária. Por favor, não mencione isso novamente. Certamente não, agora eu conheço seu sentimento. Mas ouvi o SR. Brooke e Sir James Chetton expressarem o mesmo desejo. Sim, disse Dorothea, mas eles não entendem, eles querem que eu fique muito a cavalo e que o jardim seja alterado e novos conservatórios, para preencher meus dias. Achei que você pudesse entender que a mente de alguém tem outros desejos, acrescentou ela, um tanto impaciente. Além disso, o SE. Casalbon não suporta ouvir falar de uma secretária. Meu erro é desculpável, disse Will. Antigamente, eu costumava ouvir o SR. Casalbon falar como se esperasse ter uma secretária. Na verdade, ele me ofereceu a perspectiva desse cargo, mas acabei sendo não bom o suficiente para isso. Dorothea estava tentando extrair disso uma desculpa para a evidente repulsa do marido. Como ela disse, com um sorriso brincalhão, você não era um trabalhador constante o suficiente. Não, disse Will, balançando a cabeça para trás um pouco à maneira de um cavalo espirituoso. Então, o velho demônio irritável levando-o a dar outro bom beliscão nas asas de mariposa da glória do pobre SR. Casal bom, ele continuou, e eu tenho visto desde então que o SR. Casal bom não gosta que ninguém negligencie seu trabalho e saiba completamente o que ele está fazendo. Ele é muito duvidoso, muito incerto de si mesmo. Posso não ser bom para muito, mas ele não gosta de mim porque discordo dele. Will não estava sem suas intenções de ser sempre generoso, mas nossas línguas são pequenos gatilhos que geralmente são puxados antes que as intenções gerais possam ser exercidas. E era muito intolerável que a antipatia de Casalbon por ele não fosse explicada de forma justa para Dorothea. No entanto, quando ele falou, ficou bastante inquieto quanto ao efeito sobre ela. Mas Dorothea estava estranhamente quieta, não imediatamente indignada, como estivera em uma ocasião semelhante em Roma. E a caula era profunda. Ela não estava mais lutando contra a percepção dos fatos, mas ajustando-se à sua percepção mais clara, e agora, quando ela olhava firmemente para o fracasso do marido, ainda mais para sua possível consciência de fracasso, ela parecia estar olhando ao longo do único caminho onde o dever se tornava ternura. A falta de reticência de Will poderia ter sido recebida com mais severidade, se ele já não tivesse sido recomendado à sua misericórdia pela antipatia de seu marido, o que deve parecer difícil para ela até que ela viu uma razão melhor para isso. Ela não respondeu imediatamente, mas depois de olhar para baixo ruminando, ela disse com alguma seriedade, o SR. Casalbon deve ter superado sua antipatia por você no que diz respeito às suas ações, e isso é admirável. Sim, ele mostrou um senso de justiça em questões familiares. Era uma coisa abominável que minha avó tivesse sido deserdada porque ela fez o que eles chamavam de mesalliance, embora não houvesse nada a ser dito contra o marido, exceto que ele era um refugiado polonês que dava aulas para seu pão. Eu gostaria de saber tudo sobre ela, disse Dorothée. Eu me pergunto como ela suportou a mudança da riqueza para a pobreza. Eu me pergunto se ela estava feliz com o marido. Você sabe muito sobre eles? Não, só que meu avô era um patriota, um sujeito brilhante, falava muitas línguas, musical, ganhava o pão ensinando todo tipo de coisas. Ambos morreram bem cedo. E eu nunca soube muito de meu pai, além do que minha mãe me disse, mas ele herdou os talentos musicais. Lembro-me de sua caminhada lenta e de suas mãos longas e finas, e um dia ficou comigo quando ele estava doente e eu estava com muita fome e tinha apenas um pouco de pão. Ah, que vida diferente da minha! Disse Dorothea, com grande interesse, apertando as mãos no colo. Eu sempre tive muito de tudo. Mas diga-me como foi o SR. Casalbon não poderia saber sobre você então. Não, mas meu pai se deu a conhecer ao SR. Casalbon, e aquele foi meu último dia de fome. Meu pai morreu logo depois e minha mãe e eu fomos bem cuidados. O SR.
Casalbon sempre reconheceu expressamente como seu dever cuidar de nós por causa da dura injustiça que havia sido demonstrada à irmã de sua mãe. Mas agora estou lhe dizendo que não é novo para você. No mais íntimo de sua alma, Will estava consciente de querer dizer a Dorothea o que era bastante novo, mesmo em sua própria construção das coisas, a saber, que o SR. Casalbon nunca fizera mais do que pagar uma dívida para com ele. Will era um sujeito bom demais para ser fácil sob o sentido de ser ingrato. E quando a gratidão se tornou uma questão de raciocínio, há muitas maneiras de escapar de suas amarras. Não, respondeu Dorothea, o SR. Casalbon sempre evitou insistir em suas próprias ações honrosas. Ela não sentiu que a conduta de seu marido foi depreciada, mas essa noção do que a justiça exigia em suas relações com o Ladislau tomou conta de sua mente. Depois de um momento de pausa, ela acrescentou: Ele nunca me disse que apoiava sua mãe. Ela ainda está viva? Não, ela morreu por um acidente, uma queda há 4 anos. É curioso que minha mãe também tenha fugido de sua família, mas não por causa de seu marido. Ela nunca me disse nada sobre sua família, exceto que ela os abandonou para ganhar a vida. Subiu ao palco, na verdade. Ela era uma criatura de olhos escuros, com cachos nítidos, e nunca parecia estar envelhecendo. Você vê que eu venho de sangue rebelde de ambos os lados. Will terminou, sorrindo brilhantemente para Dorothea, enquanto ela ainda olhava com séria atenção diante dela, como uma criança vendo um drama pela primeira vez. Mas seu rosto também abriu um sorriso quando ela disse: Esse é o seu pedido de desculpas, suponho, por ter sido bastante rebelde, quero dizer, para os desejos do SR. Casalbon, você deve se lembrar que não fez o que ele achou melhor para você. E se ele não gosta de você, você estava falando de antipatia há pouco tempo, mas eu prefiro dizer que, se ele demonstrou algum sentimento doloroso em relação a você, você deve considerar o quão sensível ele se tornou com o efeito desgastante do estudo. Talvez, continuou ela, entrando em tom de súplica, meu tio não tenha lhe dito a gravidade da doença do SR. Casalbon, seria muito mesquinho da nossa parte, que estamos bem e podemos suportar as coisas, pensar muito em pequenas ofensas daqueles que carregam um peso de julgamento. Você me ensina melhor, disse Will. Nunca mais vou resmungar sobre esse assunto. Havia uma gentileza em seu tom que vinha do contentamento indescritível de perceber do que Dorothea mal tinha consciência que ela estava viajando para o afastamento de pura piedade e lealdade para com o marido. Will estava pronto para adorar sua piedade e lealdade se ela se associasse a ela para manifestá-las. Eu realmente às vezes fui um sujeito perverso, continuou ele, mas nunca mais, se puder evitar, farei ou direi o que você desaprovaria. Isso é muito bom da sua parte, disse Dorothea, com outro sorriso aberto. Terei um pequeno reino então, onde darei leis. Mas você logo irá embora, fora do meu governo, imagino. Em breve você estará cansado de ficar na grande. E se há um ponto que eu queria mencionar a você, uma das razões pelas quais eu queria falar com você a sós. O SR. Brooke propõe que eu fique neste bairro. Ele comprou um dos jornais Middlemarch e deseja que eu o conduza e também o ajude de outras maneiras. Isso não seria um sacrifício de perspectivas mais altas para você? Disse Dorothea. Talvez, mas sempre fui culpado por pensar em perspectivas e não me contentar com nada. E aqui está algo que me foi oferecido. Se você não quiser que eu aceite, vou desistir. Caso contrário, prefiro ficar nesta parte do país do que ir embora. Eu não pertenço a ninguém em nenhum outro lugar. Eu gostaria que você ficasse muito, disse Dorothea, imediatamente, tão simples e prontamente quanto havia falado em Roma. Não havia sombra de uma razão em sua mente no momento para que ela não devesse dizer isso. Então eu ficarei, disse Ladislau, balançando a cabeça para trás, levantando-se e indo em direção à janela, como se quisesse ver se a chuva havia cessado. Mas no momento seguinte, Dorothea, de acordo com o hábito que estava ficando cada vez mais forte, começou a refletir que seu marido se sentia diferente dela, e ela coloriu profundamente sob o duplo constrangimento de ter expressado o que poderia estar em oposição ao sentimento de seu marido, e de ter que sugerir essa oposição a Will. Seu rosto não estava voltado para ela, e isso tornava mais fácil dizer. Mas minha opinião é de pouca importância sobre esse assunto. Acho que você deve ser guiado pelo SR. Casalbon. Falei sem pensar em nada além do meu próprio sentimento, que nada tem a ver com a verdadeira questão. Mas agora me ocorre talvez o SR. Casalbon possa ver que a proposta não era sábia. Você não pode esperar agora e mencionar isso a ele? Mal posso esperar hoje, disse Will, interiormente cauterizado pela possibilidade de que o SR. Casalbon entrasse. A chuva acabou agora. Eu disse ao SR. Proque para não me chamar. Prefiro caminhar os 5 quilômetros. Vou atravessar ao céu comum e ver os brilhos na grama molhada. Eu gosto disso. Ele se aproximou dela para apertar as mãos apressadamente, desejando, mas não ousando dizer, não mencione o assunto ao SR.
Casal bom. Não, ele não ousou, não podia dizer isso. Pedir a ela para ser menos simples e direta seria como respirar no cristal que você quer ver a luz. E sempre havia o outro grande pavor de si mesmo ficar ofuscado e para sempre tosqueado em seus olhos. Eu gostaria que você pudesse ter ficado, disse Dorotea com um toque de tristeza enquanto se levantava e estendia a mão. Ela também tinha seu pensamento que não gostava de expressar. Will certamente não deveria perder tempo em consultar os desejos do SR. Casal bom, mas para ela insistir nisso pode parecer um ditado indevido. Então eles apenas disseram adeus, e Will saiu de casa, atravessando os campos para não correr o risco de encontrar a carruagem do SR. Azobon, que, no entanto, não apareceu no portão até às 4 horas. Aquela era uma hora desfavorável para voltar para casa. Era muito cedo para obter o apoio moral sob o tédio de vestir sua pessoa para o jantar e tarde demais para despir sua mente da cerimônia e dos assuntos frívolos do dia, de modo a estar preparado para um bom mergulho no negócio sério do estudo. Nessas ocasiões, ele geralmente se jogava em uma poltrona na biblioteca e permitia que Dorothea lesse os jornais de Londres para ele, fechando os olhos o tempo todo. Hoje, no entanto, ele recusou esse alívio, observando que já havia recebido muitos detalhes públicos, mas ele falou mais alegremente do que de costume quando Dorothea perguntou sobre seu cansaço e acrescentou com aquele ar de esforço formal que nunca o abandonou, mesmo quando ele falava sem colete e gravata. Tive a gratificação de conhecer meu antigo conhecido, Dr. Spanin, hoje e de ser elogiado por alguém que é um destinatário digno de elogios. Ele falou muito bem do meu último tratado sobre os mistérios egípcios usando, de fato, termos que não caberia a mim repetir. Ao pronunciar a última cláusula, o SR, Casalbon inclinou-se sobre o cotovelo da cadeira e balançou a cabeça para cima e para baixo, aparentemente como uma saída muscular em vez daquela recapitulação que não teria sido conveniente. Sou muito feliz por você ter tido esse prazer, disse Dorothea, encantada por ver o marido menos cansado do que o habitual a esta hora. Antes de você vir, eu lamentava que você estivesse fora hoje. Por quê, minha querida? Disse o SR. Casal bom, jogando-se para trás novamente. Porque o SR. Ladislau esteve aqui e ele mencionou uma proposta de meu tio sobre a qual gostaria de saber sua opinião. Seu marido, ela sentia, estava realmente preocupado com essa questão. Mesmo com sua ignorância do mundo, ela teve uma vaga impressão de que a posição oferecida a Will estava fora de sintonia com suas conexões familiares, e certamente o SR. Casalbon tinha a pretensão de ser consultado. Ele não falou, mas apenas se curvou. Querido tio, você sabe, tem muitos projetos. Parece que ele comprou um dos jornais de Middlemarch e pediu ao SR. Ladislau que ficasse neste bairro e conduzisse o jornal para ele, além de ajudá-lo de outras maneiras. Dorothea olhou para o marido enquanto falava, mas ele primeiro piscou e finalmente fechou os olhos, como se quisesse salvá-los, enquanto seus lábios ficavam mais tensos. Qual é a sua opinião? Ela acrescentou, um tanto timidamente, após uma ligeira pausa. O SR. Ladislau veio de propósito para pedir minha opinião? Disse o SR. Casalbon, abrindo os olhos estreitamente com um olhar afiado para Dorothea. Ela estava realmente desconfortável com o ponto que ele perguntou, mas ela só ficou um pouco mais séria e seus olhos não se desviaram. Não, ela respondeu imediatamente, ele não disse que veio pedir sua opinião. Mas quando ele mencionou a proposta, é claro que esperava que eu lhe contasse sobre isso. O SR. Casalbon ficou em silêncio. Eu temia que você pudesse sentir alguma objeção, mas certamente um jovem com tanto talento pode ser muito útil para meu tio pode ajudá-lo a fazer o bem de uma maneira melhor. E o SR. Ladislau deseja ter alguma ocupação fixa. Ele foi culpado, diz ele, por não procurar algo desse tipo, e gostaria de ficar neste bairro porque ninguém se importa com ele em outro lugar. Doroteia sentiu que isso era uma consideração para amolecer o marido. No entanto, ele não falou, e ela logo recorreu ao doutor Spanin e ao café da manhã do arquidiácono. Mas não havia mais luz do sol sobre esses assuntos. Na manhã seguinte, sem o conhecimento de Dorothea, o SR. Casalbon despachou a seguinte carta, começando com caro SR. Ladislau ele sempre se dirigiu a ele como Will. Ahá. Casalbon me informa que uma proposta foi feita a você, e de acordo com uma inferência de forma alguma esticada foi de sua parte em algum grau entretida, o que envolve sua residência neste bairro em uma capacidade que estou justificado em dizer que toca minha própria posição de tal forma que a torna não apenas natural e justificável em mim quando esse efeito é visto sob a influência de um sentimento legítimo, mas incumbe-me, quando o mesmo efeito é considerado à luz de minhas responsabilidades, declarar imediatamente que sua aceitação da proposta acima indicada seria altamente ofensiva para mim.
Que eu tenha alguma reivindicação ao exercício de um veto aqui não seria, acredito, negado por qualquer pessoa razoável conhecedora das relações entre nós, relações que, embora lançadas no passado por seu procedimento recente, não são anuladas em seu caráter de antecedentes determinantes. Não farei aqui reflexões sobre o julgamento de qualquer pessoa. É suficiente para mim apontar para si mesmo que existem certas aptidões e propriedades sociais que devem impedir um parente meu um tanto próximo de se tornar sábio conspícuo nesta vizinhança em um status não apenas muito abaixo do meu, mas associado, na melhor das hipóteses, ao ciolismo de aventureiros literários ou políticos. De qualquer forma, a questão contrária deve excluí-lo de uma recepção posterior em minha casa. Atenciosamente, Eduardo Casalbon. Enquanto isso, a mente de Dorothea estava inocentemente trabalhando para a amargura adicional de seu marido, demorando-se, com uma simpatia que se transformou em agitação, do que Will havia dito a ela sobre seus pais e avós. Todas as horas privadas de seu dia eram geralmente passadas em seu boudoir azul esverdeado, e ela passou a gostar muito de sua singularidade pálida. Nada havia sido alterado externamente lá, mas enquanto o verão avançava gradualmente sobre os campos ocidentais, além da Avenida dos Olmos, o quarto vazio reunia dentro de si aquelas memórias de uma vida interior que enchem o ar como uma nuvem de anjos bons ou maus, as formas invisíveis e ativas de nossos triunfos espirituais ou nossas quedas espirituais. Ela estava tão acostumada a lutar e encontrar resolução em olhar ao longo da avenida em direção ao arco de luz ocidental que a própria visão ganhou um poder de comunicação. Até o veado pálido parecia ter olhares lembradores e dizer em silêncio: Sim, nós sabemos. E o grupo de miniaturas delicadamente tocadas havia feito uma audiência como de seres não mais perturbados com sua própria sorte terrena, mas ainda humanamente interessados. Especialmente a misteriosa tia Julia, sobre quem Dorothea nunca achou fácil questionar o marido. E agora, desde sua conversa com Will, muitas imagens novas se reuniram em torno daquela tia Julia, que era avó de Will, a presença daquela delicada miniatura, tão parecida com um rosto vivo que ela conhecia, ajudando a concentrar seus sentimentos. Que erro cortar a menina da proteção e herança da família apenas porque ela escolheu um homem que era pobre. Dorothea, desde cedo incomodando os mais velhos com perguntas sobre os fatos ao seu redor, havia se esforçado para obter alguma clareza independente quanto às razões históricas e políticas pelas quais os filhos mais velhos tinham direitos superiores e por que a terra deveria ser vinculada. Essas razões, impressionando-a com um certo temor, podem ser mais pesadas do que ela sabia, mas aqui estava uma questão de laços que os deixavam inviolados. Aqui estava uma filha cujo filho, mesmo de acordo com a imitação comum de instituições aristocráticas por pessoas que não são mais aristocráticas do que mercearias aposentadas e que não têm mais terra para manter juntas do que um gramado e um piquete teria uma reivindicação anterior. A herança era uma questão de gosto ou de responsabilidade. Toda a energia da natureza de Dorothea foi para o lado da responsabilidade e o cumprimento de reivindicações fundadas em nossas próprias ações, como casamento e parentesco. Era verdade, ela disse a si mesma que o SR. Casalbon tinha uma dívida com os Ladislaus que ele tinha que pagar de volta ou que os Ladislaus haviam sido injustiçados. E agora ela começou a pensar no testamento de seu marido, que havia sido feito na época do casamento, deixando a maior parte de sua propriedade para ela, com a ressalva de que ela tivesse filhos. Isso deve ser alterado, e nenhum tempo deve ser perdido. Essa mesma questão que acabara de surgir sobre a ocupação de Will Ladislau foi a ocasião para colocar as coisas em uma base nova e correta. Seu marido, ela tinha certeza, de acordo com toda a sua conduta anterior, estaria pronto para ter uma visão justa se ela propusesse ela, em cujo interesse uma concentração injusta da propriedade havia sido solicitada. Seu senso de direito havia superado e continuaria a superar qualquer coisa que pudesse ser chamada de antipatia. Ela suspeitava que o esquema de seu tio foi desaprovado pelo SR. Casalbon, isso fez parecer ainda mais oportuno que um novo entendimento fosse iniciado, de modo que, em vez de Will começar sem um tostão e aceitar a primeira função que se oferecia, ele se encontrasse de posse de uma renda legítima que deveria ser paga por seu marido durante sua vida e, por uma alteração imediata do testamento, deve ser garantido em sua morte. A visão de tudo isso como o que deveria ser feito pareceu a Dorothea como uma súbita entrada da luz do dia, despertando-a de sua estupidez anterior e da ignorância egocêntrica e incuriosa sobre a relação do marido com os outros. Will Ladislau recusou a ajuda futura do SR. Casalbon por um motivo que não parecia mais certo para ela, e o SR. Casalbon nunca tinha visto completamente qual era a reivindicação sobre ele. Mas ele vai, disse Dorothea. A grande força de seu caráter está aqui. E o que estamos fazendo com o nosso dinheiro? Não fazemos uso de metade de nossa renda. Meu próprio dinheiro não me compra nada além de uma consciência inquieta.
Havia um fascínio peculiar por Doroteia nessa divisão de propriedade destinada a ela e sempre considerada por ela como excessiva. Ela estava cega. Você vê, para muitas coisas óbvias para os outros, provavelmente pisando nos lugares errados, como se lhe havia avisado. No entanto, sua cegueira para tudo o que não estava em seu próprio propósito por a levou em segurança ao lado de precipícios onde a visão teria sido perigosa com o medo. Os pensamentos que haviam se tornado vívidos na solidão de seu boldoir a ocuparam incessantemente durante o dia em que o SR. Casalbon enviara sua carta a Will. Tudo parecia um obstáculo para ela até que ela pudesse encontrar uma oportunidade de abrir seu coração para o marido. Para sua mente preocupada, todos os assuntos deveriam ser abordados com delicadeza, e ela nunca, desde a doença dele, perdera de sua consciência o pavor de agitá-lo. Mas quando o jovem ardor é colocado remoendo a concepção de uma ação imediata, a ação em si parece começar com uma vida independente, dominando os obstáculos ideais. O dia passou de uma forma sombria, o que não é incomum, embora o SR. Casalbon estivesse talvez incomumente silencioso, mas havia horas da noite que podiam ser consideradas oportunidades de conversa, pois Dorothea, quando ciente da insônia do marido, estabeleceu o hábito de se levantar, acender uma vela e lê-lo para dormir novamente. E esta noite ela estava desde o início sem dormir, excitada com resoluções. Ele dormiu como de costume por algumas horas, mas ela se levantou suavemente e ficou sentada na escuridão por quase uma hora antes que ele dissesse: Dorothea, já que você está acordada, você vai acender uma vela? Você se sente mal, querida? Foi sua primeira pergunta, enquanto ela o obedecia. Não, de jeito nenhum, mas ficarei grato, já que você está acordado, se você me ler algumas páginas de Low. Posso falar um pouco com você em vez disso? Disse Dorothea. Certamente. Tenho pensado em dinheiro o dia todo que sempre tive muito e, especialmente, a perspectiva de muito. Estes, minha querida Dorothea, são arranjos providenciais. Mas se alguém tem muito em consequência de outros serem injustiçados, parece-me que a voz divina que nos diz para corrigir esse erro deve ser obedecida. Qual é, meu amor, o significado de sua observação? Que você tem sido muito liberal nos arranjos para mim, quero dizer, no que diz respeito à propriedade, e isso me deixa infeliz. Como assim? Não tenho nada além de conexões comparativamente distantes. Fui levado a pensar em sua tia Julia e como ela foi deixada na pobreza apenas porque se casou com um homem pobre, um ato que não foi vergonhoso, já que ele não era indigno. Foi com base nisso, eu sei, que você educou o SR. Ladislau e sustentou sua mãe. Dorothea esperou alguns momentos por alguma resposta que a ajudasse a seguir em frente. Nenhum veio, e suas próximas palavras pareceram mais fortes para ela, caindo claras sobre o silêncio escuro. Mas certamente devemos considerar sua reivindicação muito maior até a metade daquela propriedade que eu sei que você destinou para mim. E acho que ele deveria ser imediatamente atendido por esse entendimento. Não é certo que ele esteja na dependência da pobreza enquanto somos ricos. E se houver alguma objeção à proposta que ele mencionou, dar-lhe seu verdadeiro lugar e sua verdadeira parte deixaria de lado qualquer motivo para aceitá-la. O SR. Ladislau provavelmente está falando com você sobre esse assunto? Disse o SR. Casalbon, com uma certa rapidez mordaz que não lhe era habitual. De fato, não, disse Dorothea seriamente. Como você pode imaginar, já que ele recentemente recusou tudo de você? Temo que você pense muito mal dele, querida. Ele só me contou um pouco sobre seus pais e avós, e quase tudo em resposta às minhas perguntas. Você é tão bom, tão justo, você fez tudo o que achava certo. Mas parece-me claro que mais do que isso está certo, e devo falar sobre isso, pois sou a pessoa que obteria o que é chamado de benefício se esse mais não fosse feito. Houve uma pausa perceptível antes que o SR. Casalbon respondesse, não rapidamente como antes, mas com uma ênfase ainda mais mordaz. Dorothea, meu amor, esta não é a primeira ocasião, mas seria bom que fosse a última em que você assumiu um julgamento sobre assuntos além de seu escopo. A questão de até que ponto a conduta, especialmente em matéria de alianças, constitui uma perda de reivindicações familiares. Não entro agora. Basta que você não esteja aqui qualificado para discriminar. O que agora desejo que você entenda é que não aceito nenhuma revisão, muito menos ditado dentro dessa gama de assuntos que deliberei como distinta e propriamente meus. Não cabe a você interferir entre mim e o SR. Ladislau, e menos ainda encorajar as comunicações dele com você que constituem uma crítica ao meu procedimento. A pobre Dorothea, envolta na escuridão, estava em um tumulto de emoções conflitantes. O alarme com o possível efeito sobre si mesmo da raiva fortemente manifestada de seu marido teria impedido qualquer expressão de seu próprio ressentimento,
mesmo que ela estivesse completamente livre de dúvidas e remorsos sob a consciência de que poderia haver alguma justiça em sua última insinuação. Ouvindo-o respirar rapidamente depois de ter falado, ela sentou-se ouvindo, assustada, miserável com um grito interior mudo por ajuda para suportar esse pesadelo de uma vida em que todas as energias eram presas pelo pavor. Mas nada mais aconteceu, exceto que ambos permaneceram muito tempo sem dormir, sem falar novamente. No dia seguinte, o SR. Casalbon recebeu a seguinte resposta de Willadislau. Caro SR, Casalbon, dei toda a devida consideração à sua carta de ontem, mas não posso ter precisamente sua opinião sobre nossa posição mútua. Com o mais pleno reconhecimento de sua conduta generosa para comigo no passado, ainda devo sustentar que uma obrigação